Bom dia a todos, bom dia à igreja. Sejam todos bem-vindos, os visitantes, os nossos irmãos de fora, né? E vou deixar aqui uns avisos aos irmãos que domingo vindouro será realizado o batismo da netinha do nosso pastor da Selma, Isabel, que estão vindo de fora para ser celebrado aqui na igreja, né? Isso é um dos avisos. O segundo aviso é que segunda-feira, no Carambeí Colônia, estará ministrando lá na palestra o pastor da Holanda, Peter Van der Kamp. O assunto a ser ministrado é como viver, como ser reformado, né? Seria muito interessante que os irmãos possam ser aos novos, né? E também outras pessoas que não entendem a doutrina do reformado, tá bom? Então que o Senhor nos abençoe no culto, né? Que nós prestemos com louvor e adoração ao nosso Deus Criador. Amém? Amém. Nós damos boas-vindas a todos os irmãos para este momento do culto em adoração e louvor ao nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Que bom nos reunirmos aqui no dia do Senhor, na parte da manhã, com essa disposição, alegria em nossos corações, com este propósito de exaltar o nome do nosso Deus Redentor, o nosso Deus Salvador. É um privilégio, sempre entendo assim, poder cultuar a Deus, porque no culto nós nos expomos de fato a Deus naquilo que Ele quer que sejamos e fazemos no culto também a nossa gratidão. É uma confirmação da nossa fé, a expressão daquilo que nós cremos e depositando assim a nossa vida mais e mais no nosso Deus, Senhor e Criador. De maneira que damos boas-vindas a todos, para que possamos, com os hinos cantados, as orações, leitura, estudo da Palavra de Deus, nos edificarmos também na manhã deste dia. Um bem-vindo especial aos visitantes. Nós queremos comunicar à igreja do falecimento da nossa irmã Maria da Luz, né? A mãe da Rosana, o seu irmão está aqui também, o Clóvis, né? O casal, vieram para o sepultamento dela que ocorreu na tarde de ontem. Ela faleceu na sexta-feira, à tarde, e foi sepultada na tarde de ontem. Uma irmã em Cristo Jesus, né? Que confessava Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, entrou no gozo do Senhor, né? Ouviu, seja bendito do meu Pai, esta palavra, como convém a todos os fiéis, confessam o nome de Cristo, Senhor e Salvador. Estamos comunicando e mostrando também a nossa solidariedade à família, né? Que Deus continue abençoando, fortalecendo, trazendo as consolações neste período em que ainda as lembranças são muito aguçadas, né? E que exige assim a ajuda, a consolação de Deus. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Vamos cantar em louvor a Deus, ó Mestre, nunca cessarão meus lábios, o hino 214. Cantemos assim. Oh
deixa ficar em pé neste momento, nós vamos fazer uma oração em louvor e adoração a Deus. Oremos. Deus eterno, ó Pai poderoso, nos colocamos na Tua presença na manhã deste dia e nós fazemos assim porque a Tua palavra nos desperta para esta ação e nós adoramos o Teu nome, expressando, ó Pai, a gratidão em nossos corações, porque é o Senhor mesmo quem nos exorta a nos colocarmos na Tua presença. É uma iniciativa que ocorre conosco, porque a Tua graça é melhor do que a vida, e então nós nos reunimos para louvar e bendizer o Teu nome. Queremos prestar-te o nosso culto na manhã deste dia, mas somos falhos e necessitamos da Tua ajuda. Então nós pedimos que o Teu Espírito Santo presente possa nos conduzir, pautando o nosso pensar, o nosso falar, dirigindo o nosso coração, para que todo o nosso ser seja voltado para a Tua glória e que possamos depois, retornando para as nossas casas no final do culto, fazer com os corações alegres, com a felicidade conosco, pelo fato de termos reunidos com o Senhor numa comunhão mais estreita com o Senhor e também no gozo da comunhão com os irmãos nesse serviço de adoração. Pedimos então, abençoe-nos neste culto, abençoe a todas as famílias que aqui se encontram, mas também nós oramos em favor das famílias que não puderam estar conosco. Algumas famílias em viagem, como o presbítero Hans, Leide, estejas também alcançando-os em Tua graça e protegendo-os durante esta viagem. Oramos por aqueles que estão viajando também neste período, ou aqueles que por uma ou outra razão não puderam estar conosco. Estejas alcançando a todos com a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, fazendo com que possam estar enriquecendo as lembranças com a Tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos assim, fortaleça a Tua igreja, receba, ó Deus, a nossa adoração neste dia e venha conduzir todas as partes deste culto, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. No livro de Miqueias, o profeta Miqueias, no 7º capítulo, os versículos 18 a 20. Miqueias 7, 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a Ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da Tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste
a nossos pais desde os dias antigos. Veja, irmãos, como Deus é maravilhoso, que em sua misericórdia Ele nos recebe, Ele nos aceita com aquela disposição de perdoar os pecados. Cantemos então do Inário o hino 299, letra A, Meu Pecado Resgatado. Vamos nos dedicarmos em um momento de oração silenciosa. É um momento de contrição, podemos falar com Deus silenciosamente, numa oração individual, cada um orando individualmente e tendo assim a oportunidade da confissão dos pecados, na certeza do perdão de Deus. Oremos silenciosamente. Gracioso Deus, na Tua presença agora nós ficamos em contrição, colocando também diante do Teu trono a nossa súplica do perdão, porque nos reconhecemos pecadores, visto que pecamos, mas também nós temos a certeza do Teu perdão. É a Tua promessa, é a Tua palavra. Então nós
confessando os nossos pecados como igreja, pedimos, perdoa-nos e conceda-nos, ó Pai, uma vida agradável a Ti. Vem nos fortalecer e nos abençoar como igreja, para que possamos andar em retidão na Tua presença. Instrui-nos com o Teu Espírito Santo, dando a iluminação para melhor entendimento da Tua palavra, dando-nos, ó Pai, o desejo da obediência ao Teu querer também expresso em Tua palavra. Assim, ó Deus, conduz o nosso viver. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ainda do Inário, o hino 133, ó, queremos sempre ouvir. Nós vamos dar oportunidade para as crianças, elas não virão à frente, mas seguirão para o Selma, para a sala de estudo. As crianças não vêm à frente hoje, porque nós vamos contar a mesma história que o professor Leite, tá? Vamos contar pouco. Então, como só hoje, a gente só não direto, tá bom? Nós vamos direto à classe. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. Na segunda carta a Timóteo. A segunda carta a Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo 1, de 6 a 14.
nós vamos fazer de forma responsiva essa leitura. Os irmãos terão que abrir a Bíblia. 2 Timóteo 6, aliás, 2 Timóteo 1, de 6 a 14. Eu vou ler um versículo, os irmãos, o seguinte: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho guardando as santas palavras que tenho ouvido com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Meus irmãos, o apóstolo Paulo é escritor, visto que o Espírito Santo é o autor, mas ele é escritor de várias cartas no Novo Testamento, e estas cartas dirigidas à igreja e também cartas pessoais. E Paulo assim escreveu também nesta carta a Timóteo. Mas esta carta ele escreveu para Timóteo, um jovem pastor treinado pelo próprio apóstolo Paulo. Ele escreve esta carta a Timóteo, lembrando a Timóteo da fé, a fé que ele recebeu. Então, ele vai como que transportando Timóteo. Posso imaginar Timóteo lendo a carta de Paulo e procurando entender as palavras empregadas pelo apóstolo e trazendo então as recordações de todo o ensino de Paulo na sua formação para o pastoreio de igrejas naquela época. Só que Paulo está aqui lembrando a fé que Timóteo recebeu e dando um toque muito especial nesta carta, porque esta lembrança da fé tem o propósito de fazer Timóteo entender que a fé que ele recebeu, ele a recebeu de Deus para crescer no serviço de Deus. E crescer no serviço de Deus implica em enfrentar muitos desafios que estavam como que deixando Timóteo um pouco tímido no exercício do seu pastoreio. A verdadeira fé
é assim, ela implica em servir a Deus e servir a Deus com devoção, servir a Deus com dedicação, de uma forma bem definida no que se busca em termos de serviço no reino de Cristo Jesus. E como se faz este serviço para Deus, desenvolvendo, crescendo na fé? Paulo logo mostra, isto se faz exercitando sempre o dom de Deus, porque ele começa este parágrafo que fizemos a leitura, no versículo 6, ele diz: por esta razão, depois de palavras introdutórias desta carta, por esta razão, pois, olha só, te admoesto, agora eu vou exortá-lo. Por esta razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Sabemos, todo cristão recebe o dom de Deus, e recebe o dom de Deus para o serviço no reino de Deus, o serviço no reino de Cristo Jesus. O Novo Testamento nos informa que o Espírito Santo distribui dons como lhe apraz. Então, o cristão tem mesmo uma consciência que possui uma responsabilidade distinta, uma responsabilidade maior do que a responsabilidade do não cristão para com a vida, e mesmo a vida neste mundo, a vida transitória neste mundo. O cristão tem por receber o dom de Deus uma responsabilidade distinta, uma responsabilidade maior do que a responsabilidade do não cristão neste mundo. O dom, ele vem de Deus. Agora, exercitar, e como Paulo está dizendo, então, mantê-lo vivo é responsabilidade nossa, e mais, é para o nosso próprio bem espiritual. É, na verdade, um benefício que podemos também dar àqueles que nos cercam. Queremos fazer bem ao próximo, sempre achamos que amar o próximo, ter uma ação de bondade com o próximo, está relacionado a uma assistência social, dar uma cesta básica. Parece que falar amar o próximo já é sinônimo de cesta básica, mas não é isto. Quando nós, então, desenvolvemos o serviço no reino de Deus, mas fazemos porque nós recebemos o dom de Deus, temos esta responsabilidade distinta, e nós desenvolvemos o dom de Deus, também propiciando benefícios àqueles que nos cercam. Jesus apontou para os discípulos seus, durante o seu ministério terreno, várias vezes, para esta rica oportunidade de crescimento no serviço do seu reino, enquanto passamos nossa vida por aqui neste mundo. Jesus apontou também a importância disso quando contou a parábola dos talentos. Ele estava falando exatamente sobre o dom de Deus e os dons de Deus conferidos aos cristãos. Ele contou a parábola dos talentos, dizendo que certo homem resolveu ir para um outro país. Então chamou os seus servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos, e depois para um terceiro ele deu 1 talento, e foi embora.
Passou um período, aquele senhor voltou para ajustar contas, e então o que tinha 5 talentos, procurou o seu senhor e disse: me desse 5 talentos, aqui eu tenho 10, multipliquei. Aquele senhor elogiou o seu servo e falou: entra no gozo do teu senhor. Quer dizer, ele contemplou com bênçãos ainda aquele seu servo, e fez assim com o segundo, que disse: eu tinha 2 talentos, recebi 2, tenho 4, multipliquei o talento. Então, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas veio o que recebeu 1, começou então a justificar. Eu sabia que o senhor colhe onde não planta, e começou a falar assim para o seu senhor, e disse: eu enterrei o talento, agora que está o que é teu? O teu talento. Entregou 1 talento. Então ele foi repreendido e foi condenado por seu senhor, e que o chamou inclusive de servo mau. O apóstolo Paulo está jogando luz sobre esta verdade para a igreja, fazendo assim com Timóteo, daí termos a palavra de Deus em nossas mãos, porque Paulo está dizendo: eu estou exortando você agora, Timóteo. A exortação não é só para Timóteo, se está aqui é palavra de Deus, é para mim, é para você, é para todos nós. Bendita exortação. Paulo exorta dizendo que reavives o dom de Deus. A palavra reavivar, ele diz, reavives. Esta palavra tem a ideia de brasas, brasas que precisam ser sempre movimentadas, brasas que precisam ser revolvidas, remexidas, ou então ficam logo sob as cinzas. Com isto, Paulo está dizendo para Timóteo: o dom de Deus está em você, o dom de Deus está no cristão, o dom de Deus está vivo. O dom não é seu, como os talentos não eram daqueles servos. O dom é de Deus, mas com você ele pode ficar sob as cinzas, com as brasas apagadas. É isto que Paulo está dizendo. É preciso movimentar estas cinzas, é preciso removê-las. Mas as cinzas quais? Do comodismo, muitas vezes, as cinzas do indiferentismo, ou até mesmo do medo, como estava experimentando Timóteo naquela ocasião, porque Paulo, o seu mestre, agora fora preso, e ele estava com medo, porque ficar do lado de Paulo era ficar do lado de um prisioneiro que não era muito bom na sua época, era ficar como que do lado de um criminoso. E ele estava com um pouco de receio e medo. Então Paulo escreve para ele estas palavras como exortativas: reavives o dom de Deus. Reavives é a palavra então que Paulo usa da fornalha. Era bem empregada para fornalhas, e principalmente na fornalha pública da cidade, que tinha que ficar acesa o tempo todo, e se os vigias responsáveis não deixassem aquela fornalha acesa o tempo todo, eles eram punidos, e muitas vezes até punidos com morte. Tinha que manter acesa a fornalha, não podia apagar, precisavam continuamente estar revolvendo aquelas brasas. É uma maravilhosa exortação que Paulo está colocando aqui para a igreja do Senhor Jesus hoje, porque, irmãos, Satanás, ele trabalha permanentemente, continuamente, para apagar tudo o que é de Deus em nós. Como Satanás não dá qualquer cristão bem observador, qualquer cristão que ama o estudo da palavra de Deus,
torna-se um cristão um tanto cheio de percepções para notar que de fato Satanás está trabalhando para apagar tudo que é de Deus em nós. E Paulo diz, mas é preciso, é responsabilidade do cristão. É isto que a Bíblia está dizendo, esta responsabilidade é nossa. Não é uma ação bondosa para nos dar o merecimento da salvação de Deus, mas porque Ele nos salvou com o seu dom precioso, o dom da vida. Nós temos agora esta responsabilidade de honrar esse dom de Deus. Mas observem, irmãos, ainda, porque nós temos 3 aspectos positivos aqui do dom de Deus no cristão. No 6º versículo, ele exorta, por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Um chamado e então uma autorização em nome de Cristo para servir a Cristo Jesus no ministério pastoral. Mas o apóstolo continua exortando e faz aplicação aqui para toda a igreja. E ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não espírito de covardia. Primeiro que nós temos aqui, irmãos, é um aspecto negativo para encontrarmos 3 aspectos positivos. O aspecto negativo é o que não é, o que Deus não deu. Ele diz que Ele não nos deu espírito de timidez, espírito de covardia. Quando o cristão lê estas palavras como a palavra de Deus, deve perguntar logo, ora, se o espírito de covardia, timidez para servir a Deus, aquele que eu sempre mostro que ele acha lugar em mim, quando diz, eu não posso, sempre eu não posso, eu não consigo, eu não sei em relação a Deus, mas pode, consegue e sabe quando se trata de interesses próprios. Mas quando se fala do reino de Cristo, não, eu não sei, não consigo, não posso, não tenho tempo. E então, este Espírito não vem de Deus. E se não vem de Deus, é bom perguntar, de onde vem? E é bom perguntar, se uma vida é infrutífera, uma vida cristã, sim, salva, sim, mas inativa, infrutífera, uma vida cristã, salva por Cristo Jesus, que não frutifica, é uma vida que pode agradar a Deus? Não agrada a Deus. Então Paulo diz, Ele não nos deu o espírito de covardia, do dom de Deus. Este aspecto é negativo, mas há 3 aspectos. Enquanto há um negativo, há 3 aspectos aqui positivos. E o primeiro desse aspecto positivo é que Deus nos deu, sim, pelo contrário, um espírito de poder, um espírito de força. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo cita as visões que ele teve em revelações que ele recebeu dos céus. Mas ele disse que para ele não ficar assim tão soberbo, tão exaltado por essa dádiva da visão que Deus lhe concedeu com as revelações celestiais, ele diz que foi posto nele um espinho na carne. E creio que todos aqui sabem desta experiência terrível na vida do apóstolo Paulo, porque ele diz, e por causa disso eu orei 3 vezes, orei 3 vezes, por causa desse espinho na carne, e não obtive resposta de Deus na primeira vez,
Não obtive resposta de Deus na segunda vez. Então orei a terceira vez, para Deus me livrar deste espinho na carne. As pessoas tendem a especular muito sobre o que é o espinho na carne. Ora, se Paulo não falou, é porque não é interessante. Ele tinha um problema de visão, porque ele escreveu lá os Gálatas, no final da carta, veja com que letras grandes eu estou escrevendo, porque antes ele editando, alguém escrevia, mas alguém saiu, e ele teve que escrever, então ele diz, veja agora com que grandes letras eu vos escrevo. Então ele tinha um problema sério de vista. E outros diziam, não, ele foi esbofeteado pelo inimigo e ficou muito machucado, e então ficou com problemas. Não precisamos especular tais coisas. A verdade é que ele disse que tinha um espinho na carne. E a terceira vez que orou, ainda recebeu como resposta somente esta palavra: a minha graça te basta. Nós decoramos essa resposta, mas acontece que a resposta não é esta. De fato, é parte da resposta, porque Deus respondeu para ele dizendo: a minha graça te basta. Mas prosseguiu, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo Jesus. E poder aqui vem de uma palavra que traduz mesmo dinamite. É força, é poder, mas aqui é o poder que nos dá a capacidade para amar e buscar a santificação para a vida e serviço no reino de Deus. Se olhamos para todos os contextos, nestes contextos de textos que estamos lendo, é exatamente isso. E esse dinamis é que nos move com o desejo de buscar a santidade de Deus para a nossa vida e servi-lo no serviço cristão. Esse poder que Paulo está falando, repouse sobre mim o poder de Cristo, é o mesmo que está lá em Atos 1:8, quando Jesus, antes da ascensão, momentos antes, falou com os discípulos para eles ficarem em Jerusalém, até serem revestidos do poder do alto, e disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis meus servos no reino de Deus, e sereis testemunhas em Jerusalém, e prosseguiu até os confins do mundo. Recebereis este poder. É o aspecto do dom de Deus para o cristão. Nós não podemos, irmãos, depreciar o dom de Deus. Esse dom que já está inserido no próprio chamado, é inerente ao chamado de Deus para a vida cristã. Mas o segundo aspecto do dom de Deus no cristão é o espírito de amor. Espírito de amor. Então, agora nós poderíamos ficar um bom tempo falando aqui sobre este aspecto do dom de Deus, o amor. Mas as pessoas dizem: a pregação ali só prega sobre o amor. Então parece que a igreja tem perdido a real visão desse amor, porque não é simples falar do amor para o cristão, não é simples falar do amor cristão, porque este amor não é um amor que está ornamentado com aspectos que vêm
da influência do mundo. Não pode ser, porque o mundo conceituou o amor numa forma bem diferente. O mundo conceituou o amor de forma deturpada e o mundo quer sempre minar a igreja com essa sua conceituação de forma deturpada do amor. E lamentavelmente, muitos cristãos entendem o amor de acordo com o conceito do mundo, ou que o mundo tem sobre o amor, e não de acordo com o amor ensinado nas páginas sagradas, a palavra de Deus. É este o grande problema que nós vivemos. Nós encontramos no Novo Testamento. E é claro que o apóstolo Paulo mesmo, o apóstolo João, Pedro, os apóstolos escritores, eles usavam muito a palavra amor. E os gregos tinham várias palavras para amor, mostrando qual a espécie, que tipo de amor. No português nós só temos uma palavra, é amor. Pronto, um sentimento. Na Bíblia, amor não é sentimento, é mandamento. É para cumprir, é para ter, mas é o amor. E os apóstolos então deixam as palavras utilizadas pelos gregos na época para o amor e vai em busca de uma palavra tão somente cristã para falar sobre o amor. É o amor que Deus provou dando o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É um amor que não tem egoísmo algum, portanto não é o amor que o mundo conhece. E não pode ser este o amor que a igreja passa a colocar como um vínculo no relacionamento entre os irmãos ou na comunhão da igreja. O amor é um tema muito presente no ensino do apóstolo Paulo. O amor, na lista ali dos frutos do Espírito, é o primeiro, lá em Gálatas 5, não é assim? O amor, lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz no capítulo 5 também que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, o amor cristão tem a sua fonte unicamente em Deus, é dom de Deus. E Paulo ensina o amor como o dom de Deus, e mais, ele diz que este dom é o dom maior. Ele coloca lá na carta aos Coríntios também, falando sobre profecias e uma série de dons. Ele diz, mas estes passam, havendo profecia, cessará. Mas o amor, ele diz, jamais, este jamais acaba. Porque é o amor do próprio Deus que ele derrama no coração dos seus filhos. O amor é o amor que suporta e vence os sofrimentos. Em Romanos 8, o apóstolo ainda escreve, estou bem certo que nem morte poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O terceiro aspecto, finalizando aqui, irmãos, é moderação. Moderação, não precisamos dissertar muito. Conhecemos o que é ser moderado. Moderação é ter autocontrole, é ter domínio próprio. Isto faz parte do dom de Deus. E Paulo está falando com Timóteo para servir a Deus. Aqueles que creem em Deus, confessando Cristo, servem a Cristo, mas têm um autocontrole, têm um domínio próprio, têm sempre como servir a Deus de forma bem equilibrada. Ele nunca vai ficar falando, não posso, não dou conta, e assim por diante, porque ele tem esta moderação e sabe servir a Deus, porque recebeu de Deus este dom precioso. Então, meus irmãos, se queremos, de fato, honrar a Deus,
nós precisamos exercitar o dom de Deus. É impossível honrar a Deus na vida cristã sem o exercício do dom de Deus e ter assim uma vida cristã viva, frutífera, uma vida cristã ativa, uma vida que pode comunicar o governo de Deus que dirige de fato os nossos passos sempre no rumo certo. Que Deus nos abençoe e ouçamos bem mesmo esta exortação do apóstolo Paulo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Nós precisamos entender isto. A igreja precisa avançar. Estamos orando permanentemente por nossa pátria, mas nós temos que orar para que a igreja ofereça à nossa pátria o que há de melhor, o Evangelho que transforma a vida, faz com que a vida possa existir sob o dom de Deus. Isto é que vai mudar a pátria. Política não muda a pátria. O que muda é a cultura, quando esta cultura está alicerçada em Cristo Jesus, quando é a cultura cristã. E esta é a tarefa sublime da igreja. Por isso a igreja não pode ignorar jamais o dom de Deus. E Paulo diz, porque Ele não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar agora, irmãos, o hino 433, Tua Vontade. Nós vamos dar oportunidade agora para o recolhimento das ofertas, os irmãos poderão fazer.
Convido a igreja a pôr-se em pé para encerrarmos o culto com a oração, a bênção, o amém de Deus. Vamos orar. Deus eterno, ó Pai glorioso, rendemos-te graças mais uma vez e fazemos assim no final deste culto ofertado a Ti. Nós bendizemos o Teu nome por esta reunião agradável na Tua presença. Somos-te agradecidos, ó Pai, pela participação de cada um dos Teus filhos. Como é bom cantar louvores ao Teu nome e reconhecer que Tu és o Deus, o único Deus poderoso, o Deus que intervém para ajudar, abençoar, sustentar. Queremos, ó Pai, agradecer-te, porque o Senhor nos conduz em momentos devocionais de culto dirigido a Ti. O Senhor nos conduz em nosso cotidiano, porque Tu és o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus que ama, o Deus que dirige todas as coisas, e achamos sob a Tua bondosa mão a segurança necessária neste mundo. Pedimos, continues graciosamente nos abençoando, nos sustentando com o Teu amor, o Teu poder, abençoando as famílias do Teu povo que se encontram aqui, as que não puderam estar conosco. Oramos também em favor da nossa pátria e pedimos, ó Pai, que nesta ocasião o Senhor esteja com Tua graça e misericórdia, dirigindo todas as coisas para que os acontecimentos em nosso país sejam acontecimentos para o bem da nação, para o bem da população, para o bem da Tua igreja neste mundo também. Pedimos assim a Tua bênção para as famílias deste dia, o dia do Senhor, e também durante a semana em todas as lidas diárias. Dá-nos, ó Pai, uma tarde agradável, uma semana próspera, uma semana de crescimento na vida espiritual, uma semana de aprendizado sobre como depositar mais a fé em Ti e descansar no Teu amor, no Teu poder. Viver uma vida cristã digna de Ti. Fica conosco, receba o nosso louvor, a nossa adoração, pois oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, paz seja com todos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Agora mora em casa também, e